Sejam bem-vindos ao Até Aí, ok? E hoje eu vou contar uma situação que aconteceu e tá acontecendo com a Alana e Cauane. Mas essa história é minha, se é da sua amiga, vocês nunca vão saber, nem se os lugares ou nomes foram alterados ou não. Então, vem comigo. A Alana e a Cauane se conheceram na faculdade, ambas cursam administração e estão no último ano. E logo que elas entraram na faculdade, elas duas se deram super bem pela quantidade de trabalho que elas tinham que fazer, faziam juntas, elas foram se tornando cada vez mais amigas. As duas mais reclusas, super na delas, não faziam muitas amizades ali na turma, elas gostavam de uns rolês diferentes, então elas não se identificavam muito e se identificavam mais uma com a outra. E foi assim que nasceu uma amizade linda, enorme, super fiel. Elas faziam tudo juntas, passavam o final de semana juntas. E a Alana, ela tem uma vida financeira bem confortável. A Cauane já não, ela vem de uma família mais humilde e ela não tem nem perto do dinheiro que a família da Alana tem. Mas isso nunca fez diferença na amizade entre elas, né? E a Cauane, ela também tem bastante problema com os pais em casa, então sempre que ela pode, ela fica fora de casa. Os anos de faculdade foram correndo e até aí tudo certo. Só que quando elas estavam no terceiro ano, no caso do ano passado, a Alana começou a faltar muito nas aulas. Então a Cauane ela começou a se envolver mais com as pessoas ali da sala para ficar mais enturmada, tentando se familiarizar mais com eles. Só que com quem que ela se enturmou? Com aquela rodinha que é das bagunças, que é de festa, sabe a galera do fundão? Nem toda a galera do fundão, mas sempre a galera do fundão. E foi com eles que a Cauane começou a se envolver. E começou a ir em festas, em churrasco, em tudo que esse pessoal fazia. Então, beleza, guarda essa informação. Agora a gente vai falar um pouquinho da Alana. A mãe da Alana já é falecida e ela tem uma irmã mais nova que mora com o pai em outra cidade, que deve dar ali umas 5 horas de distância, mais ou menos. A Alana mora sozinha na cidade dela, tem o próprio carro, e aqui eu preciso falar que o carro dela vale entre 90 e 110 mil, mais ou menos. Tá? Eu vou dar um valor com uma margem bem grande, porque é um carro bem bom, bem bom. E ela tem uma rotina bem tranquila. Sabe rotina de gente rica? Aquela rotina que a gente quer ter? Ela faz faculdade de manhã, aí de tarde, num dia ela faz natação, no outro dia ela faz yoga, no outro dia academia, até balé ela faz, que ela é bem ativa assim. Então ela tem essas atividades dela e ela é uma moça, ela é muito organizada. Eu não sei dizer se ela é organizada ou se ela é preguiçosa. Vocês que vão me dizer, o que vocês acham? Porque para começar a semana, logo na segunda-feira, a Lana já organiza toda a semana dela. Então ela já separa todas as roupas que ela vai usar durante a semana, porque ela tem uma mochila para cada atividade. Então, uma mochila tem as coisas da academia, outra mochila tem as coisas da, sei lá, yoga, na outra tem as coisas da natação. Então, ela deixa tudo bem separadinho, inclusive, sempre fica ali no carro dela, a bolsa da faculdade, onde fica notebook, os livros da faculdade e tudo mais. Só que assim, para ela deixar essas coisas dentro do carro nunca foi um problema. Por quê? Porque ela sempre deixa o carro em estacionamento, em lugar seguro, né, na garagem, nunca fica na rua. Então, não tem perigo. E por que que ela organizava desse jeito? Agora vocês vão dizer se ela é preguiçosa ou se ela é organizada. A Alana mora no terceiro andar de um apartamento que não tem elevador. Sabe esses predinhos que são pequenos? E daí você tem que subir as escadas ali e tal? Então, o que que ela fazia? Ela preferia descer de uma vez só, cheia de tranqueira, cheia de bolsa, do que ter que ficar descendo todos os dias. Entendeu por que eu não sei se ela é preguiçosa ou organizada? Mas enfim, eu acho que é organizada, né? Voltando um pouquinho, vocês lembram que a Cauane, ela sempre gosta de ficar fora de casa? Então, no feriado de 7 de setembro do ano passado, a Alana foi para a cidade dela, porque era um feriado que caiu numa quinta e emendou com a sexta, então era bem mais prolongado para ela ficar com o pai dela e com a irmã, passar uns dias ali. Só que como é relativamente longe, quando a Alana vai, raramente ela vai de carro, normalmente ela vai de avião.
Gente rica, né? Gente rica pode escolher ir de avião pra onde quiser. E como ela sabe que a Cauane vive um caos na casa dela e as duas eram muito amigas, sempre confiaram muito uma na outra, a Alana ofereceu o apartamento dela. Não é que ela ofereceu, na verdade, como elas ficavam juntas todo final de semana, a Alana, para manter ali, né, a fidelidade da amizade delas, o que a Alana falou pra Cauane? Ó, se você quiser, pode ficar no meu apartamento todo esse feriado aqui. Só, né, mantenha as coisas em ordem, não faça bagunça aqui, não traga ninguém aqui, porque se trouxer que seja alguém que eu conheça, mas prefiro que você não traga ninguém, é só pra você ter o cantinho pra você ficar em paz. E a Cauane, obviamente, topou. Então, a Alana viajou tranquila e a Cauane ficou na casa dela. Só que o que acontece? Lembra aquela turma do fundão, aquela galera que a Cauane fez amizade? Que são mais bagunceiros, mais festeiros e tal? Eles resolveram fazer um churrasco no feriado e chamaram a Cauane. E ela foi. Até aí, ok. Só que ela foi com o carro da Lana. E ela não avisou a Lana. Ela deu carona para duas, três amigas. Ela chegou lá na frente do prédio, que seria o churrasco, deixou o carro estacionado na rua e entrou. Só que a Cauane não se ligou que as bolsas da Lana estavam ali. Ela simplesmente ignorou. Porque, segundo ela só ia ficar um pouquinho, dar um pulo e já ia voltar lá para o apartamento. Só que ela acabou se empolgando, se estendendo, e quando deu madrugada na hora de ir embora, cadê o carro? Levaram o carro da Lana. A Cauane esperou a Alana voltar de viagem e ela não teve outra opção, né? Senão contar o que tinha acontecido, porque ela não tinha como justificar. E qual que é o problema também? Para acionar o seguro do carro, na hora de fazer o sinistro, tem que dar detalhes do lugar, onde exatamente o carro ficou, tem que contar tudo, horário, média de horário. A Alana ficou furiosa, se sentiu super traída e ela não tinha opção também. Ela teve que ligar para o pai dela e tomou um esculacho. Porque o que ele achou um absurdo? Ela deixar a casa dela toda à disposição de uma pessoa que ela só conhecia há 3 anos. Assim, deu a maior confusão. A Lana, ela não se esforçou para ser compreensiva com a Cauane e ela já pediu para a Cauane ir embora da casa dela. A Cauane saiu chorando. A Lana me falou que quando ela começou a chorar, fazendo cara de vítima, a vontade dela foi desfolar a cara da Cauane no asfalto. E é bem compreensível. Então, imediatamente, a Lana ligou para a corretora para comunicar o roubo e veio mais um esculacho, né, da corretora dela, tipo, 4 dias depois. Aí complica um pouco a situação da seguradora, porque nenhum boletim de ocorrência foi feito. Nada, 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 nada. E assim, ainda que a seguradora fosse pagar o valor do carro, tinham as mochilas da Lana lá dentro. E isso é óbvio que a seguradora não vai pagar, né? Porque como é que você vai provar que tinha coisa lá dentro? Aí é responsabilidade tua. Então, independente de qualquer coisa, o prejuízo para a Lana já era grande, porque todos os acessórios que ela tinha, as coisas que ela usava, que não era bem isso aqui que eu descrevi para vocês, mas eram coisas caras que tinham dentro ali de cada mochila. Então, o que eles fizeram? A Alana teve que dar entrada na papelada do seguro. Ela ficou com o carro reserva ali por uma semana. Só que poucos dias depois, a seguradora encontrou o carro. Só que o carro estava com o vidro quebrado, sem retrovisor, não tinha pneu, não tinha chave, aquela chave canivete que é caríssima. E o carro estava inteiro riscado. O carro estava zoado, assim. Dizem que quando roubam um carro, ou é para sair dando virote com o carro, para sair fazendo bagunça, só para zaralhar mesmo, né? Então, ou é para sair fazendo isso, ou é para fazer assalto, ou é para roubar as peças. Ao que deu a entender, deve ter sido uma mistura, né? Roubar as peças, ficar com pneu, com essas coisas, e também para sair dando um rolê por aí. Aí eu falei pra Lana uma coisa que ela nem tinha pensado. Vocês já pensaram? Eu falei pra Lana, agora tô falando pra vocês. Se tivessem atropelado alguém com esse carro, matado alguém, feito um assalto, eles não iam ter por que querer cobrir a placa. Sem um boletim de ocorrência, como que a Alana ia falar que não foi ela?
Como que ela ia provar isso? Porque a Cauane não teve a capacidade de fazer um boletim de ocorrência. Porque ela falou, não, primeiro eu vou falar pra Lana pra ver o que fazer. Gente, um boletim de ocorrência é a primeira coisa que você faz quando dá uma merda dessa. Primeira coisa. Então, a Lana tem que ficar feliz que os prejuízos dela foram materiais, porque se a pessoa que roubou o carro ou as pessoas tivessem feito alguma besteira maior, a Alana tá tudo bem porque ela conseguiria provar que ela não estava na cidade. Ela tinha passagem aérea, tinha foto. Só que daí era a Cauane que ia estar entupada. Só que como que a Cauane, então, o que a Cauane ia fazer? Provavelmente ela ia dar um jeito de jogar na Lana. Não, mas é que ela me emprestou o carro. Não, não fui eu, entendeu? Ela ia tentar tirar o dela da reta de alguma forma. Gente, meu Deus. E o que a Alana me explicou? Quando o processo do seguro finaliza e só depois ele encontra o carro, a seguradora fica com o carro e depois ela, tipo, sei lá, acho que vai para leilão, não sei. E a pessoa que teve o carro roubado, ela fica com o dinheiro. O proprietário recebe o dinheiro integral do veículo. Acho que deve ser tabela FIP que segue, não sei que eu não entendo. Mas se a seguradora encontra o carro enquanto o processo ainda está em andamento, eles devolvem o carro e a pessoa não recebe o dinheiro. Eles te devolvem o carro e vai com Deus. A gente não tem que pagar. A não ser, claro, que tenha dado um PT, uma batida de PT, alguma coisa assim, que daí aciona o seguro. Só que, como não era o caso, o que a Alana me falou? O prejuízo dela era muito grande, porque além de terem roubado tudo dentro do carro, eles ainda depenaram o carro e teria que consertar. E aí, o que a gente pensa? Ah, mas se tem seguro, não vale a pena acionar a franquia, pagar a franquia para que eles arrumem? Foi a pergunta que eu fiz para ela. E o que ela me explicou? Que por ser um carro de alto padrão, o valor da franquia era muito alto e quase não compensava. Dava uma diferença tipo de uns 3 mil reais. Eu vou falar aqui um valor qualquer, não é o valor, mas para vocês entenderem. O valor da franquia do carro dela é 10 mil reais. E para ela consertar, colocar pneu novo, retrovisor, colocar tudo, ela ia gastar 13. Ah, mas ainda assim é 3 mil reais a menos. Só que quando você aciona o seguro do teu carro, que você paga a franquia, eu não sei se são todas as seguradoras, o meu também funciona assim. Quando você precisa pagar a franquia que você aciona o seguro, você perde a bonificação. E o que é a bonificação? Venceu o seguro do teu carro, você vai renovar. Você não usou o seguro? Não. Então você ganha um desconto agora na renovação. Aí você não usou de novo, foi renovar, você ganha de novo um desconto. Então você vai pagando um valor mais baixo porque você não fez uso do seguro. Então, como o valor do seguro dela é muito alto, a franquia também é super alta, a longo prazo não compensaria a perda da bonificação. Ela me falou que é independente com a troca de carro. Eu não sei porque eu não, desde que eu tenho seguro no meu carro, eu não troquei. Então, eu não sei se a mesma seguradora segue o padrão de bonificação, mas eu acredito que sim, né? Porque a gente tem que enviar para a seguradora habilitação, documento do carro, para eles saberem se já fez uso, acho, não sei. E é muito complicado esse negócio de carro. Esses tempos bateram em mim e do jeito que bateu na porta do meu carro, ela envergou para dentro. Então ela ficou com a parte de cima espanada para fora. Então se chovesse, molhava meu carro dentro. E o cara que bateu em mim, ele estava completamente errado, porque era uma bifurcação em T e eu tava para virar. Ele pegou a lateral do meu carro, mas não pegou a ponto de dar PT. E o conserto do meu carro ficaria aproximadamente uns 12 mil reais. E ele falou que ele não tinha, e que o carro dele não tinha seguro. Então, assim, se o cara não tem dinheiro para pagar o conserto e o carro do cara não tem seguro, quem que vai ser prejudicado? Eu. Porque se até eu processar ele, até sair o processo, ele falar que ele pode pagar 100 reais por mês, até lá eu já tive que desembolsar a grana. Então, o que eu fiz? Eu acionei o meu seguro, o cara pagou só o valor da franquia, só que agora eu me lasquei, porque eu perdi a minha bonificação. E quando eu comentei com meu pai que isso tinha acontecido comigo, porque foi numa fase que eu tava de mudança, tava um caos. Eu precisava muito do carro e ele teve que ficar um mês parado arrumando. E quando eu falei pro meu pai que eu tive que acionar o seguro, que foi a única forma, né, de resolver isso, eu não sei se essa informação procede, não sei se é isso mesmo, para mim faz sentido que seja. O que o meu pai me explicou? Que agora, no documento do meu carro, vai constar que eu já fiz a utilização do seguro, que ele já foi batido. E faz sentido, porque quando você vai comprar um carro usado,
Você tem que saber se esse carro já foi batido ou não, se foi, sei lá, de leilão ou não, se já foi carro de enchente, tem um monte disso. E quando você faz no particular, se o cara fizer um trabalho impecável, você não tem como saber. Porque não consta em lugar nenhum. As únicas pessoas que vão saber é você e o latoeiro, a oficina que arrumou. Então, para mim, faz sentido que fique no documento do carro. É isso que rola, esse negócio de seguro de carro aí é complicado, mas é bom ter, é importantíssimo ter. É melhor você pagar para prevenir do que pagar prejuízo depois. Então, no caso da Alana, era muito melhor ela arrumar por conta própria. E, obviamente, foi nesse ponto que a amizade das duas estremeceu e entrou num conflito. Por que isso? Porque a Cauane, ela alega que a família da Lana tem dinheiro suficiente para pagar. E que se eles dessem um carro zero para ela, só jogasse esse num ferro velho, não ia fazer diferença, porque eles têm dinheiro de sobra. Que ela não teve essa intenção. E também que se cobrarem dela, não tem o que fazer, porque ela não tem dinheiro. Aí a gente volta para a mesma situação que eu falei do meu seguro. Até processar, até sair o processo, vai pagando em parcelas de R$ 100, não vai conseguir comprar outro carro a tempo, né? Só que o pai da Lana não quer pagar. E a Alana não quer entrar com processo com a Cauane, ela só quer que a história morra e é isso aí. Ela conserta o carro, o pai dela ajuda ela a consertar, tem dinheiro e pronto. E o pai dela não quer. Ele falou que ele se recusa a pagar porque a Cauane agiu com má fé quando ela pegou o carro escondida. E o que, que a Cauane alega? Que como ela estava no apartamento e a chave também, ela imaginou que não teria problema. Aqui, Cauane se fez de sonsa, né? A Alana tá sem carro até que essa situação se resolva, porque é uma forma que o pai dela teve de meio que punir ela no sentido assim, ele falou: "Você que tem que resolver os teus problemas. Eu não posso entrar com processo por você. Então, até que você faça isso, você vai ficar sem carro, para você entender a importância disso." E o pai dela, ele quer que processe a Cauane de todo jeito, só que a Lana, ela não sabe se esse processo não pode se virar contra ela, ela tem que pagar honorário dos dois lados de advogado, porque ela realmente deixou a Cauane na casa dela de livre e espontânea vontade, e essa situação desandou, obviamente, né? 100% da rotina dela. Ela tá que não sabe o que fazer, assim. O que que eu acho? Eu acho que a Cauane se fez de sonsa, eu acho que ela agiu com mau caratismo, e ela não mostrou nem a intenção de pagar, sabe? Independente, mas se ele der um carro zero pra Lana, não vai fazer diferença pra eles. Isso não é um problema teu. Não é um problema da Cauane. Porque se eles têm dinheiro, é porque eles trabalham, porque eles merecem. A gente acho que já falou disso anteriormente. Então não importa se eles têm muito dinheiro ou não. Isso não é um problema da Cauane. Isso não justifica o que a Cauane fez. Eu vou falar. Eu processaria, com certeza. Mas vai demorar 5 anos. E quando o processo sair, ela vai falar que ela só pode pagar parcelas de R$ 50. Tá bom? Paga R$ 50. R$ 20 por mês, se for preciso. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que pagar pelo erro delas. As pessoas têm que pagar, têm que sofrer as consequências de atitudes impensadas. Então, assim, a gente não tá falando, não, ela teve uma crise renal, ela teve um problema de saúde, alguém teve um problema de saúde, ela pegou o carro e foi. A gente tá falando de você pegar um carro para ir num churrasco. Se fosse por uma questão, uma causa mais nobre, eu acho que daria para passar. Mas eu não acho que esse aqui é o caso. Não acho que é o caso. Então, Alana, não consigo entender você achar que isso pode se virar contra você. Você ter deixado a chave do apartamento, a chave do carro dentro do apartamento, não implica você emprestar o carro. Você nem sabe se ela tem habilitação. Você nem sabe nada disso. Acho eu, né? Pelo menos a gente não entrou nesse mérito. Então, eu acho que. E se tivesse batido? E se ela tivesse machucado? Sabe? Eu acho que tem que pensar. Eu pago o preço de todas as atitudes que eu não penso direito. E eu acho que aí a Cauane não só não pensou, ela quis contar com a sorte e a gente não pode contar com a sorte. Sabe? A gente não pode. Eu sei que a chance de acontecer o que aconteceu era mínima. Mas aconteceu. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Cai. A chance é mínima, mas não é nula. É o que eu falo. É improvável, mas não é impossível. E esse era um caso. Era improvável acontecer isso, mas não era impossível. Então eu acho que
não tem que brigar pela questão do dinheiro. Entende o que eu tô falando? Eu não acho que tem que ir lá, não, porque eu quero que ela pague o valor. Não é nem pela questão dela pagar ou não pagar. É a questão dela responder por um ato inconsequente dela. E tem um ditado que as pessoas falam por aí, que agora tá bem alta, que é: nunca ajude um lascado sem saber o porquê que é lascado. Talvez você não saiba do porquê que ela tem problema de convívio com os pais em casa, porquê que ela vive esse caos na casa dela. Será que não é justamente porque ela não quer seguir regras? Será que é justamente porque ela não sabe respeitar o que é dos outros? A Lana foi muito bem intencionada, mas de boa intenção o inferno tá cheio, infelizmente. Então eu acho que não tem que passar a mão na cabeça. Eu acho que tem que colocar ali, nem que seja só pela dor de cabeça. E falam, né, que quando você guarda, quando você fica com raiva de alguém, é que nem você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu acho que não é a questão de você ter raiva ou não. É a questão de que você as pessoas têm que saber que tem consequências as atitudes delas. Porque se ela não sofrer a consequência agora, ela vai achar que tá tudo bem se acontecer isso de volta. Mas ela deve ter ficado super nervosa, com medo e tal. Mas isso não vai, talvez, ensinar como deveria. Mas não sei também, a gente também não é professor da vida dos outros, né? Mas eu acho não, né? Eu com certeza absoluta tentaria entrar pra fazer alguma negociação, alguma coisa, pela dor de cabeça que vai me dar. Você vai me dar dor de cabeça? Vai, mas você vai levar dor de cabeça também. É isso, quis dar uma despertona e não dá. A amizade já foi. A amizade já se perdeu. Então, eu correria atrás. Comentem o que vocês acharam, manda e-mail. Não esquece de mandar a sua história até iok.podcast@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.